Mas eu queria te Uhum. perguntar se Gênesis sempre foi lido da forma como as pessoas leem hoje. Se ele sempre foi lido como um relato 100% literal. Porque hoje em dia o povo bate nessa tecla e fala: olha, eu não estou interpretando Gênesis, eu estou apenas lendo. Como se fosse um negócio extremamente simples de se entender. E aí, a minha pergunta para você é essa: ele sempre foi, na história da igreja ou no judaísmo, sempre foi lido dessa forma Cara, literal? então, a resposta curta é não, mas eu não diria que as pessoas hoje leem Gênesis literal, não. Né? Porque ler Gênesis literalmente significa ler Gênesis a partir das suas próprias categorias literárias. Bom, Uhum. a gente tem duas coisas, né? Primeiro tem o erro de algumas pessoas dizerem que eu não interpreto, eu leio Gênesis. Bom, toda leitura é uma interpretação. Toda leitura é uma interpretação. Segundo, eu estou supondo que a grande maioria das pessoas lê Gênesis em português aqui. Poucos talvez leiam em hebraico. E a gente vale lembrar também que toda tradução é um tipo de interpretação. Cada linguagem cada linguagem possui características, estruturas semânticas, pontes de significado que não são facilmente traduzíveis. Sim, gente, as traduções que a gente tem em português hoje são boas, dá para confiar nelas, mas toda leitura é uma interpretação. E, de novo, eu não tô falando isso para afirmar que a gente cai num relativismo, que cada um interpreta do seu jeito. Não! Existem interpretações bem melhores do que outras, com certeza. E um dos pontos que nos ajudam é, como vocês estão apontando aí, olhar para a história da interpretação de Gênesis. Bom, eu acho que muitos cristãos ficariam assustados. Né? Tem um livro que foi lançado em inglês, acho que em 2018 ou 2019, que é editado pelo Kyle Greenwood. Esse livro chama Since the Beginning, Interpreting Genesis 1 and 2 Through the Ages. Né? Então chama Desde o Começo, interpretando Gênesis 1 e 2 através das eras. Esse livro tem 11 capítulos, cada capítulo escrito por um autor diferente, especialista. E é isso mesmo, né? O livro vai investigando como Gênesis 1 e 2 foi interpretado em cada uma das épocas. Então tem desde assim, como que o próprio resto do Antigo Testamento interpreta Gênesis 1 e 2. Como Gênesis 1 e 2 é interpretado nos outros escritos do judaísmo do Segundo Templo. Como que o Novo Testamento interpreta Gênesis 1 e 2. Como os primeiros rabis interpretam Gênesis 1 e 2. Como que os pais apostólicos, depois como os pais nicenos, como que os cristãos medievais, os cristãos protestantes e por aí vai. Eu fiz um review desse livro, até publiquei numa revista. Isso foi fascinante para mim ver o que vocês estão provocando aqui, como que há uma diferença fundamental como os cristãos ao longo das eras interpretam Gênesis. Tem muitos exemplos para dar, mas deixa eu dar um, que é de um dos cristãos mais influentes de todos os tempos, que é Agostinho de Hipona. Gente, para Agostinho, o problema não era que Deus criou 7 dias rápido, não, tá? É que ele criou devagar. Esse era o problema. Pelo seguinte, se Deus é todo poderoso, Deus, para criar, ele pode criar num instante. Não faz sentido Deus criar em 7 dias. Por que Deus foi criar em 7 dias? Mais do que isso, Agostinho já sabia que fazia pouco sentido Deus criar a luz no dia 1 e o sol no dia 4. Porque ele sabe que a luz ela emana de fontes luminosas. E vários outros problemas que já com a ciência da época ele via problemas. Gente, isso é Agostinho discutindo, tá? O que Agostinho vai propor? Que os 7 dias de Gênesis apontam, na verdade, para o treino e progressão da alma do cristão. São as etapas da progressão da alma do cristão no seu processo de santificação. Como assim, Marcelo? Gente, estão vendo que as preocupações dos antigos eram bem diferentes das nossas.
Então, para Agostinho, a resposta do enigma dos 7 dias, porque Deus não criou no instante, né, é que Deus ele criou o mundo com uma série de potências, o que ele chamava de rationes seminales, ou razões seminais, tipos de sementes, que nos tempos apropriados, essas potências iriam se desenvolver. Então, imagina aí semente, que está lá no solo e no tempo apropriado se transforma numa árvore. Então, para Agostinho, Deus encheu o mundo dessas potências, que nos momentos apropriados iriam se revelar, iriam se desenvolver. E assim também a alma humana. A alma humana tem uma série de potências que, cultivadas, que alimentadas pelo sacramento e nutridas dentro da igreja, iria progredir, assim como os 7 dias de Gênesis. Então, eu quero dizer, então, você acha Agostinho um herege por interpretar Gênesis assim? Difícil, né? Falar que o criador, ou pelo menos aquele que sistematizou doutrinas tão caras a nós. E se você for olhando ao longo da tradição cristã, existem várias outras preocupações importantes em interagir com o texto de Gênesis. O que a gente pode dizer? Eu não estou aqui para defender Agostinho nesse ponto, não, mas só para lembrar que a nossa interpretação com o texto bíblico tem que ser um pouco mais humilde, um pouco mais atenta aos propósitos teológicos do texto. Né? E isso vai criar espaço para que a gente possa continuar como igreja a recuperar e beber nos profundos recursos teológicos da Escritura.